Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16, até o versículo de número 26. Nessa noite eu quero falar sobre o propósito do fruto do Espírito. Qual que é a importância, de nós termos o fruto do Espírito na nossa vida? O que acontece, o que ele promove. Vai ser uma leitura muito rica, um tempo muito precioso aqui também. Também quero agradecer aos nossos irmãos que estão nos acompanhando aí na nossa live. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Temos vários irmãos aí que estão se manifestando, deixando aí o seu pedido de oração. A irmã Gessi também que esteve viajando, no dia de ontem. Chegou bem, manda a paz do Senhor para toda a igreja. E nós agradecemos a Deus, por esse momento da serva do Senhor ter chegado bem lá no seu destino. Que Deus promova, irmã Gessi, ótimos dias aí para a irmã, juntamente com todos aqueles que estão ao seu redor aí também. Quem encontrou, diga, eu encontrei. Muito bem. Você está bom de Bíblia. Glória a Deus. Diz assim, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses dois opõem-se, são inimigos um do outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são elas: prostituição, aqui prostituição sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra estas coisas não há lei. E os que estão em Cristo, ou os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, também andamos no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, ou até mesmo irritando uns aos outros, ou até mesmo invejando uns aos outros. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas tentado também. Só até aí, muito obrigado, amém? Nós servimos e entendemos que Deus, Ele é um ser moral, e que Deus promove algumas ações com um objetivo, com um propósito. O nosso Deus, Ele é um Deus de propósitos. E todas as vezes que Deus ele vai propor, Ele vai elaborar, Ele vai construir, Ele vai fazer com que algo seja aplicado, tanto ali para o seu povo Israel, como também nos dias de Jesus, Ele teve um motivo, Ele teve um propósito, Ele teve um porquê dele estar fazendo todas essas coisas. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, e o versículo de número 1, a Bíblia nos diz
o seguinte, que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus que zela, que propõe as coisas de uma maneira muito clara. Romanos capítulo 9, versículo 11, diz assim, que porque não tendo eles ainda nascido, quem era aqui nascido? Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó, e nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chamou, versículo 12, foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Então, antes mesmo que nascesse Esaú e Jacó, já havia uma palavra dita à sua mãe, olha, nascerá, o filho mais velho surgirá, o menor, alcançará o calcanhar dele, ambos sairão imediatamente, serão considerados aí, gêmeos, nascerão, mas o mais velho, aquele que nasceu primeiro, dará-se o nome de Esaú, e depois virá Jacó. Mas tem um propósito nisso aí, tem uma inversão nisso daí. Por quê? Porque o maior servirá o menor, e o menor será aquele que irá constituir uma grande nação. Então, antes mesmo que tudo isso acontecesse, Deus já tinha realizado, proposto, já havia desenhado um propósito para a nação de Israel. Então é importante a gente entender que nós servimos um Deus que ele age com propósito. Tanto é que quando Deus cria o homem, ele cria o homem também com um propósito. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Coloca para mim aqui. Gênesis capítulo 1, versículo de número 28. Olha o que diz. Qual era o propósito quando Deus criou o homem? Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse, quando Deus acaba de criar o homem, versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e homem e mulher os criou, e no versículo 28, Deus abençoou e lhe disse, sejais férteis e multipliquem-se. Entenda aqui que quando Deus criou o homem nesse exato momento, havia um propósito, e o propósito era multiplicar-se, era encher. Olha o que continua o versículo, e encham e subjuguem a terra. Por quê? Porque você, homem, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o animal da terra, e assim você será constituído aqui por todas essas coisas. Então Deus, quando cria o homem, ele cria o homem para um propósito. E esse propósito era para que o homem pudesse o quê? Preencher, multiplicar. Aí veio o dilúvio. Os homens foram destruídos. E aí surge Noé, com a sua famosa arca. Olha o que Deus disse para Noé. E Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, para que vocês novamente voltem a encher a terra. Por quê? Porque o propósito de Deus para o homem era multiplicar. O propósito para Deus para o homem era produzir. O propósito para Deus para o homem era fazer com que isso fosse constante, que fosse reproduzido. Então esse era o propósito de Deus para com o homem. Mas porém, o que aconteceu? Veio o pecado entrou na vida do homem, o pecado veio, tirou o homem ali da presença de Deus, e aí vem Jesus novamente, entra em cena, salva o homem, dá uma nova vida, uma nova esperança para o homem, e diz agora, para aqueles que são salvos nele, João 15,16. Olha o que diz.
o Evangelho de João 15:16. Não foste vós que escolheu a mim, mas eu que escolhi e designei, para que vão e dê fruto, e o fruto permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Então Deus cria o homem para ele multiplicar. Deus cria o homem para ele produzir. Aí vem Jesus, restaura a comunhão, né, de Deus para com o homem, restabelece, abre um novo e vivo caminho, e o homem entra agora na presença de Deus através de Jesus Cristo, mas agora com uma nova função, com um novo propósito. E qual é o propósito? É que nós podemos ou temos que dar fruto, e esse fruto venha permanecer sobre a nossa vida. Amém? Então Deus falou para o homem quando criou: vocês vão multiplicar. Veio o pecado, rompeu a comunhão de Deus para com o homem. Deus se manteve ali na sua posição diante de Noé: multipliquem-se. Mas vem Jesus agora com um novo propósito, com a nova direção para com o homem. Olha, é necessário agora que vocês deem fruto, que vocês frutifiquem, que vocês façam alguma coisa, né, com esse fruto, isso daí. E o que é fruto, queridos? Eu tive pesquisando aqui o que é fruto. O fruto, quando nós olhamos na botânica, o fruto, ele tem a função de proteger. E ele protege quem? A semente. Lembra do abacate? O abacate tem o fruto dentro dele. Aí ele começa a produzir. Toda aquela produção que vai tendo entre o fruto, né, e a casca ou a parte de fora ali, é o desenvolvimento dele. Mas a maior proteção está junto ao fruto. Ao fruto. Vou comparar com outro, né, com outra fruta aqui, a laranja. A laranja tem os gomos. E dentro dos gomos tem o que? A semente. Nota-se que não é a semente que cresce, mas é o fruto. Ou seja, o gomo que vai crescendo e vai desenvolvendo até chegar no ponto de se considerado uma laranja. Então Jesus está dizendo aqui para nós que o propósito do fruto do Espírito na nossa vida é para fazer o quê? Com que nós desenvolvemos e preservemos a essência de Deus sobre a nossa vida. É por isso que Paulo, quando ele escreve, né, a carta aos Gálatas, ele escreve dizendo o seguinte: que há uma luta constante entre a natureza carnal, entre aquilo que está dentro de nós, essa natureza aqui, que tem um inquilino aqui dentro, que a gente pede para sair, mas não sai, que é a natureza carnal, que é juntamente com a natureza carnal, vem as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida. Tudo isso está inserido em nós. Tudo isso já vem do velho homem. Tudo isso já é produzido pela semente. E qual semente que é? A semente que quando os nossos pais coabitam-se, nasce ou nascemos como filhos gerados por essa semente corruptível. Aí vem Jesus dizendo o seguinte: agora não. Eu vou dizer a ti, Nicodemos, que é necessário com que você nasça de novo, mas de uma nova semente, de uma semente incorruptível. Por quê? Porque essa semente corruptível, que você foi gerado como homem, essa semente, a essência dela é da natureza carnal, é do velho homem. Mas quando você, Nicodemos, for gerado novamente, né, e for gerado um novo homem, um novo nascimento, passar por esse nascimento, por essa transformação, a semente incorruptível vai gerar sobre você o fruto do Espírito. Aleluia. E esse fruto do Espírito vai ser sobressalente à sua natureza carnal.
E era isso que Paulo estava aqui tentando explicar ali para a igreja, para os irmãos, né, aos Gálatas ali. Ele estava querendo dizer o seguinte: olha, as obras hoje que vocês têm, a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem. Interessante que as 3 primeiras obras falam de questões sexuais. Depois Paulo vem dizendo, olha, né, também a idolatria, a feitiçaria, fala sobre as questões de pecado contra Deus. E aí ele começa a discorrer a discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, embriaguez, inveja. Fala das obras que estão dentro de nós. Aí Paulo começa a dizer o seguinte: tudo isso é tudo corruptível do velho homem. Mas quando você for gerado, quando eu sou gerado, uma nova criatura, o fruto do Espírito vai entrar nessa semente, vai proteger essa semente incorruptível e vai sobressair sobre as obras da natureza carnal. Aleluia. Por quê? Porque essa semente incorruptível, ela tem como essência a essência do próprio Deus. Enquanto o homem tem a semente corruptível voltado para ele mesmo, Deus nos traz, através da sua palavra, uma semente incorruptível sendo gerada pelo fruto do Espírito Santo. Pelo fruto do Espírito. Aleluia. Mas eu quero aqui abordar alguns fatos que acontecem com o fruto. O fruto, ele vem depois da fecundação. Uma vez gerado, tem um novo nascimento. O fruto só vem depois da salvação. A pessoa não adquire o fruto do Espírito se ela não aceitar a Cristo. Não tem como. Por quê? Porque é uma semente incorruptível. E essa semente incorruptível só é gerada, só é praticada, só tem verdadeiramente um novo nascimento quando morre para o mundo e renasce novamente para o Senhor. É por isso que o batismo é fundamental na vida do cristão. Aquela pessoa que aceita Cristo, mas não se batiza, ela deixa do quê? De confessar para o mundo a sua decisão tomada e também ser gerado uma nova criatura através do batismo. Se o batismo não fosse evidenciado biblicamente, Jesus não teria nenhum motivo para ir até João Batista e pedir para João Batista batizá-lo ali no Rio Jordão. Tanto é que quando Jesus vai em direção dele, João fala, não, você não precisa ser batizado de Jesus, não precisa, você é o Cordeiro de Deus. E Jesus diz para ele, não, João, você não está entendendo, João, é necessário que se cumpra as Escrituras. E a Bíblia nos diz que João Batista batiza Jesus. No momento que Jesus é batizado, o que vem? Vem o Espírito Santo de Deus como forma corpórea de homem e vem sobre Jesus, aleluia, naquele momento. Então não tem como a pessoa receber o fruto do Espírito se ela não for verdadeiramente uma nova criatura. Não tem como ela ser batizada se ela não ter batizada no Espírito, se ela não ser uma nova criatura. Não tem como. Por quê? Porque é necessário que o fruto possa ser fecundado, venha nascer de novo. É por isso que o fruto só pode vir depois do novo nascimento e depois também da salvação. Segundo fato, o fruto protege a semente. O fruto do Espírito tem a função de guardar até chegar à estatura de varão perfeito. Por que você tem que desenvolver o fruto do Espírito na sua vida? Até chegar na estatura de varão perfeito. Efésios capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aqui está cheio de santo, de santa.
é você, sou eu. Nós somos os santos de Deus. Somos os separados de Deus. E aí o fruto do Espírito vem para a nossa vida para nos preparar, para nos ajudar. Terceiro fato, é o fruto que traz alimento para a semente. O fruto do Espírito traz nutrientes, alimenta os crentes. Através do quê? Através da presença de Deus no meio do seu povo. É o fruto do Espírito que traz a presença de Deus. É o fruto do Espírito que evidencia a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus não é sinônimo de ter os dons espirituais. A pessoa pode ter 20 dons, 15 dons, 10, 5, mas ter os dons espirituais não exemplifica se verdadeiramente ela serve ou não a Deus. O que evidencia verdadeiramente são o fruto do Espírito. E eu vou te provar na Bíblia aqui. João capítulo 15, versículo 1. Vamos ler a Bíblia aqui. João, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Pode seguir. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto. E ele poda todo aquele que der fruto, para que possa dar mais fruto ainda. E vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Pode continuar. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o fruto do Espírito Santo, ele é gerado quem está nele. O que Paulo está dizendo aqui, que o fruto do Espírito é gerado em quem está nele. E Jesus, ele usa dessa palavra de João aqui, descrito no capítulo 15, dizendo o seguinte, olha, você só vai fazer crescer o fruto se você estiver enxertado nele. Por quê? Porque se você estiver enxertado em mim, você vai desenvolver o amor. Tem pessoas que acham que aqui fala do amor ágape. O amor não é o amor eros, mas o amor ágape. É aquele que ama as pessoas, mesmo mediante alguma situação, né, que não lhe corresponda. Mas aqui está dizendo que o Espírito, o fruto do Espírito, primeiramente ele é amor. E quem que gera isso em nós? É o próprio Cristo que gera em nós. É a própria videira que gera em nós. É por isso que as pessoas, quando estão no mundo, não conhecem a Cristo, elas não entendem que até mesmo quando nós temos alguma desavença com alguém, algum problema com alguém, Jesus manda-nos que nós possamos orar pelos nossos inimigos, e quando nós façamos isso, não é orar pedindo vingança, não, pelo contrário, é mostrar que maior é o amor de Deus que está dentro de nós, do que a vingança sobre a nossa vida. E quem gera isso? Jesus. A videira que gera isso. Então o fato é o fruto que traz alimento para a semente. É por isso que nós somos alimentados com a presença de Deus no meio do seu povo. Quarto fato. A vida espiritual não se prova somente na conversão. A vida espiritual, ela tem uma continuidade. Por isso que Jesus disse que pelos seus frutos
conhecereis a árvore. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Vamos lá. Jesus disse: pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Jesus não disse aqui que era pelo dom de profecia. Jesus não disse aqui que era pela pregação. Jesus não disse aqui que era pela eloquência. Jesus não disse aqui que era pelo serviço. Não, é pelo fruto que se conhece a árvore verdadeira. Pode esperar de um pé ou de um limoeiro que nasça um abacaxi? Não. Limoeiro gera limão. Pode-se esperar, né, de um abacateiro que gere uma laranja? Não. Não tem como. Por quê? Porque de longe nós vamos visualizar e reconhecer. Não, esse aqui é pé de abacate. Aliás, já tem algumas árvores frutíferas que até mesmo a gente precisa chegar perto para reconhecer. E pelo fruto a gente vai saber, né, diferenciar uma da outra. Às vezes eu confundo a goiabeira com o abacateiro. Às vezes as folhas são até semelhantes. O pé de acerola, né, com o pé de laranja, às vezes as coisas são semelhantes. Aí você chega debaixo do pé e fala, não, isso aqui é acerola. Tem uma fruta também pretinha. Jabuticaba aqui, ó. Muito parecida com a acerola. Aí você vai chegar perto da jabuticabeira, você vai ver, observar que é uma jabuticaba, não é acerola. Está me entendendo? E Jesus disse que vocês, nós seremos conhecidos pelo fruto. Não é pela posição, não é pelo cargo, não é pela função, mas são pelo fruto que nós seremos conhecidos. Aleluia. Aleluia. É pelo fruto. Então não adianta falar que é crente se não tem fruto. É crente, vou lá ver. Jesus ficou surpreendido. Por quê? Porque ele chegou numa plantação, né? Ele viu uma árvore, achou que tinha fruto. E quando ele chega lá não tinha fruto nenhum. Mas as folhas eram frondosas. E quando ele chega lá, ele disse, olha, não está dando, não está gerando aqui. E Jesus falou, não, eu vou voltar aqui novamente aqui. Se não encontrar fruto, eu vou cortar e lançar no fogo. É por isso que o Senhor, o Espírito de Deus está sobre nós. A Bíblia nos diz que o Senhor passeia sobre a terra. Essa história aí de estar vigiando o povo aí nos dias atuais, desde antes já tinha um radar de Deus lá, né? E Deus olhava, a Bíblia diz que o Senhor passeia sobre a terra para visualizar os seus. Então é importante, queridos, que a vida espiritual, ela se prova, ela tem continuidade e ela é conhecida através dos seus frutos, ou do seu fruto. Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e esta era a luz do mundo. Então, se eu não dou fruto, é porque eu não estou em comunhão com Cristo. Fique tranquilo. Às vezes você olha a pessoa que não dá fruto porque não está em comunhão com Cristo. Como é que vai produzir alguma coisa se não está em comunhão com Ele? Não tem como. Não consegue gerar. Não consegue produzir. Por quê? Porque é a frutificação que demonstra que há vida, que há vida. Amém, igreja? E o fruto do Espírito, ele tem como centro a palavra de Deus. Se a palavra de Deus germina,
ela nasce, ela se desenvolve na vida da pessoa, e ela que vai produzir o fruto do Espírito. Olha o que diz aí o exemplo da palavra do semeador. Marcos capítulo 4, versículo 14. Eu não falo mais que eu sou crente. Não falo. Não falo. E as pessoas que têm que ver se verdadeiramente eu sou cristão ou não. Olha o que diz a passagem. E o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, assim ouve, logo vem Satanás e retira a palavra nela semeada. Outras são como a semente que caiu em terreno pedregoso, ouve a palavra e logo a recebe com alegria, porém, vindo, mas não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Não consegue produzir, não tem raiz. E quando surge alguma tribulação, perseguição, por causa da palavra, abandona. Mas outras são aquelas que foram semeadas entre os espinhos. Ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, os anseios das coisas, sufocam essa palavra e ela não consegue frutificar. Mas o quarto tipo, as que foram semeadas em terra boa, são palavras, são aqueles que ouvem a palavra e a aceitam. Além de aceitar, começa a produzir. E a produção, ela é 30 vezes mais. Ela é 60 vezes mais. E ela pode chegar até 100 vezes mais sobre cada vida. Aleluia. Glória a Deus. Então é a frutificação que demonstra que tem vida. Então, se a pessoa não está em Cristo e ela não está produzindo, é porque alguma coisa está errada. Alguma situação está errada. Por quê? Porque só consegue produzir fruto quem foi transformado. Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amodelem ou se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, perfeita vontade de Deus sobre a sua vida. Como é que eu vou comprovar isso? Primeiramente na minha mente. Eu recebo a palavra, eu penso, eu pego, analiso, deixo a palavra descer ao meu coração, desceu no meu coração, ela é guardada, ela está ali totalmente guardada, como diz o salmista Davi, guardei a sua palavra no meu coração. De repente a palavra sobe novamente à mente para consolidar aquilo que foi guardado no coração. E a partir desse momento, há uma transformação. E essa transformação não é modelando-se nos moldes do mundo, não. É uma transformação diferente. Ela começa a gerar o fruto do Espírito sobre a vida dela. Amém, irmãos? Então, só produz fruto quem foi transformado. Se eu não vejo o fruto do Espírito na vida de alguém, é porque ainda não houve transformação. Não houve transformação. Por quê? Porque é o fruto que revela que temos a natureza de Deus. É o fruto que vai mostrar que nós temos a essência de Deus. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 4.
dessa maneira. Olha o que ele está dizendo aqui. Nesse modelo. É com isso, Pedro estava dizendo. Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas. Primeiro, promessa grande, que aos olhos do homem não se pode contemplar. Segundo, precioso, aos olhos do homem não consegue calcular. É por isso que lá em Apocalipse faz uma menção de como será o céu. Ruas de ouro. Ruas de ouro. Muros de jaspe. É por isso que Pedro está dizendo aqui, olha, as promessas dele são grandes. As promessas dele são preciosas, não tem como a gente calcular o valor monetário delas. E elas são para quem? Para vocês que são participantes, que tem o passaporte aí da salvação, que já adquiriu aí o direito e que foi selado pelo selo do Espírito, aleluia. Você foi selado, eu fui selado com o selo do Espírito. Continua lá, não, deixa lá, volta para mim, por gentileza. Isso. Por quê? Porque tendo escapado da corrupção que há no mundo, desculpa, eu vou voltar aqui, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina. Então o fruto do Espírito, ele vem para a nossa vida e faz com que a gente se torne participante da natureza divina. A Bíblia diz que Deus é amor. E eu tenho esse amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é a paz. E eu tenho também a paz. A Bíblia diz que Jesus é a nossa força. E ali a força fala sobre alegria. E mesmo estando vivendo em situações em que muitas vezes não há nenhum motivo, mas dentro de mim gera uma alegria. Aleluia. Está me entendendo? São essa natureza, são essa a essência do fruto do Espírito sobre a nossa vida. Mesmo estando em tribulação, ele gera em nós paciência. Mesmo estando, numa situação fora de controle, ele traz em nós o domínio próprio. Ele nos ajuda a ser fiel. Ele nos ajuda a ser longânimo com as coisas. E ele nos ajuda até com a sua misericórdia, porque as suas misericórdias se renovam a cada dia sobre a nossa vida. Então o fruto do Espírito nos evidencia, irmãos, essa natureza divina. É por isso que quando vão olhar em nós, não vai olhar se eu prego, se eu não prego, não vai olhar em mim o fruto do Espírito. Para evidenciar se eu tenho essa essência parecida com a essência de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque tendo essa essência, olha o que acontece quando nós temos essa essência. João 17:1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Versículo 2. Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aleluia. Nós somos um, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que deste para mim fazer. Versículo 5. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 6. E eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste, e eles eram teus.
tu deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Versículo 7. Agora eles sabem que tudo que vem, ou que me deste, vem de ti. Versículo 8. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram, e eles reconheceram de fato que eu vim de ti, e creram que o Senhor me enviaste. Versículo 9, eu peço por eles agora, não peço pelo mundo, mas peço por aqueles que me deste, porque eles são teus. Você é dele, eu sou dele, nós somos dele, aleluia. E Jesus está lá, à destra de Deus, rogando por nós, sendo nosso advogado diante do Pai. Pai, olha eles lá. Olha lá os teus filhos lá, Pai. Eles têm a mesma essência, Pai. Eles estão no mundo, Pai, mas eles não pertencem àquele mundo lá, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nele nós somos um. Nós somos um. Por quê? Porque os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se coloque em pé nessa noite. Deus abençoe sua vida.